Você já pensou em ter um super mini computador com um Ryzen 9, um 8/16 cores ou 8/16 threads, com 64 GB de RAM em 3200 MHz, uma placa de vídeo dedicada como uma RX 6600M e ter ainda com tudo isso uma portabilidade extrema? Afinal de contas, estou falando e vou falar nesse vídeo sobre o mini PC que roda um triple boot ou um multi-boot com 3 sistemas operacionais. E quais são esses sistemas operacionais? O Windows 11, pode rodar o Windows 10 também. O Linux, que nesse caso aqui vai ser o Manjaro Linux, você pode rodar o Ubuntu, pode rodar o Arch Linux, qualquer outra distribuição, o Flavor Linux que você tem, preferência, e ainda rodar o macOS nativamente a partir do Monterey, podendo rodar o Ventura ou até mesmo já o macOS Sonoma. Pois é, meus amigos, dá para rodar tudo isso em um mini PC que vocês vão conferir nesse vídeo aqui. Então fica ligado aí nos próximos minutos que esse vídeo ficou melzinho na chupeta, ficou fino do fino e com certeza absoluta você vai curtir. Assim como esse vídeo, já dá um like nele para ajudar esse vídeo a alcançar o mais pessoas possíveis. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. E tudo, mas absolutamente tudo que você quer de Hackintosh, você encontra no Universo Hackintosh, tanto aqui no canal, aqui nos vídeos que ficam aqui embaixo, que você pode acessar, pode se inscrever, pode fazer tudo que você achar conveniente. Além disso, na nossa descrição, não somente desse vídeo, como qualquer outro vídeo do canal, você encontra uma série de informações, como o acesso ao nosso Telegram, ao nosso Discord, recheado com quase 10 mil pessoas, falando somente aí de tecnologia, sobre macOS, sobre Hackintosh, e também tem acesso aos guias gratuitos para Intel, para AMD, para você poder instalar aí o seu macOS no seu setup, e também os mega guias que estão disponíveis para os membros aqui do canal por apenas R$ 7,99 por mês e custa o valor de um cafezinho ali que não vai matar absolutamente ninguém, e você vai ter aí conteúdos épicos quando o assunto é Hackintosh. E se você quer ainda mais, no primeiro link você tem acesso ao nosso curso de como instalar um Hackintosh profissional. Mas passados esses avisos, bora conferir essa máquina aqui, que realmente o negócio ficou surreal e ela ainda vai poder ser sua, caso você tenha interesse em adquirir esse setup, essa amostra que eu vou mostrar aí para vocês. Como vocês podem conferir, ela vem nessa caixa bonitona, que logo quando a gente abre, já vem com um aviso dizendo que ela vem resfriada com metal líquido, porque ela é formatada ali, nesse modelo mini PC, mas que conta com 2 fãs, com base de cobre, 7 heat pipes e ainda conta aí com resfriamento de metal líquido, e ela pede para a gente não fazer a remoção, justamente porque metal líquido pode às vezes danificar, escorrer, molhar os componentes e fechar curto-circuito, dá problema em tudo. Mas além disso, além desse nosso mini PC, já trouxe ele junto com 2 memórias HyperX, cada módulo de 32 GB, tendo um total de 64 GB de RAM, 3200 MHz, formando o nosso bom e velho e famoso Dual Channel, que acelera e muito o processamento e o acesso, tanto de leitura quanto de escrita e cópia dentro das memórias, e para ajudar o NVMe aí, para poder colocar todos os 3 sistemas operacionais que vocês vão ver mais na sequência, a gente debutando esses 3 sistemas, fazendo um review técnico e mais aprofundado cada um desses sistemas operacionais, rodando nessa maquininha que ficou realmente fora do comum. Como vocês podem ver, para desmontar ela não é coisa do outro mundo, basta tirar as tampinhas de borracha, tirar ali os 2 parafusos, a gente já tem acesso à parte interna. Essa parte interna ela vem protegida por mais essa grelha ou enfim essa chapa metálica. A gente também desparafusa, tira essa chapa metálica e aí tem acesso então a colocarmos os módulos de memória, colocarmos por exemplo até 2 NVMe's. Então imagine que você pode colocar 2 NVMe's de cada um de 4 teras e ter um total de 8 teras nesse extremo e super portátil mini PC. Troquei também a placa de Wi-Fi que veio originalmente nela, justamente para ter acesso tanto ao Wi-Fi quanto ao Bluetooth e o AirDrop lá dentro do macOS, a partir aí do macOS Monterey, o Ventura, ou quem sabe se você quiser utilizar as versões preliminares do Sonoma, ou a versão final quando sair também será compatível, e você vai ter acesso a esses 3 sistemas operacionais aí, que são os 3 sistemas existentes e principais aí que a gente tem disponível para nós, usuários finais.
Além disso, depois que a gente coloca todos esses devices, NVMe, memória, eventualmente, né, troca aí o slot ali, o dispositivo de Wi-Fi, Bluetooth, a gente fecha tudo e ainda tem mais esse suporte bonitão que vem aí em estilo, né, fibra de carbono para deixar o negócio montado bonitinho. Quem sabe assim nessa imagem, como vocês estão vendo, tendo um pequeno teclado no modelo, né, 75%, um monitor portátil e nesse exemplo aqui já ligando e carregando o nosso bom e velho macOS Ventura. Mas a ideia desse vídeo aqui é a gente fazer um overview, passear pelos 3 sistemas operacionais e mostrar na prática como que essa máquina ficou. Então, bora lá conferir exatamente como é que ficou cada um desses itens e até conferir os tempos de boot e tudo mais. A primeira coisa de tudo, a gente vai começar a conferir a tela de boot e o tempo de boot e olha o quanto que essa máquina é rápida. Eu vou ligar em 3, 2, 1. Apertei o botão do power, vou apertar o F7 para carregar o menu de boot. E olha que já apareceu o post, já estamos na tela de boot. É absolutamente um dos setups mais rápidos que eu vi para completar o processo de post com essa quantia absurda de memória, que é o total de 64 GB e tendo todos esses sistemas operacionais disponíveis. Então a gente tem o nosso OpenCore, que é o nosso macOS. Temos também o Windows Boot Manager, que é o próprio Windows 11, e também o Manjaro Linux, que é o Manjaro Linux, que é uma distribuição Linux, mas poderia ser qualquer outra distribuição aí da sua preferência. E tem o UEFI OS, que é o modo genérico aqui do OpenCore, que é a mesma coisa, eu carregar tanto o UEFI OS ou o OpenCore vai carregar exatamente o sistema da maçã. Aqui a gente vai deixar o macOS por último, vou carregar primeiramente o Windows para vocês verem o tempo, né, de load dessa máquina, que realmente é um negócio absurdamente, como vocês estão vendo aqui, que é muito rápido. Ó. Já carregou o Windows, já vou colocar minha senha aqui, já vamos estar chegando à área de trabalho. A ideia não é se aprofundar no uso do Windows nem do Linux, mas para vocês verem que funciona e funciona perfeitamente. Aqui a gente tem até mesmo as especificações no item de performance, mas é um Ryzen 9, um 5900HX com placa de vídeo integrada, mas que a gente sabe que não tira, né, proveito dentro do macOS, mas ele conta com 64 GB de memória em Dual Channel, DDR4 em 3200 MHz. Então, assim, é as melhores práticas, o melhor ali suprassumo das memórias que a gente tem para esse tipo de plataforma. Tem somente um único disco, exatamente isso, um único NVMe, que a gente consegue até mesmo conferir por aqui, por esse utilitário aqui do próprio Windows, que a gente tem apenas aqui, ó, Disk Zero, que é um disco de 500 GB, arredondando, né, e que ele roda os 3 sistemas operacionais em Trial Boot ou Trial Boot, Multi Boot, como vocês quiserem chamar. Aqui tem uma interface de rede que ainda é uma Intel i225, ou seja, uma interface de 2,5 gigabit para os gamers de plantão. É aí o que tem de suprassumo de melhor para os gamers. E como a cereja do bolo, a gente tem ainda, né, a nossa AMD Radeon RX 6600M, que é uma excelente placa de vídeo. Vai dar conta de você rodar games em Full HD, em 60 FPS, com qualidade, se não ultra da ultra, mas qualidades extremamente boas. E ainda vai poder nos possibilitar rodarmos, né, o macOS. Vou reinicializar aqui para vocês verem até mesmo o tempo de reboot. Aqui era o Windows 11. Vou ficar apertando novamente a tecla F7 para ele abrir o menuzinho de boot. Então, vamos passar para o processo de post aqui, ó. Já apareceu o processo do post, já carregou a tela de boot. E o próximo sistema operacional vai ser o Manjaro, porque tem muita gente me pedindo para trazer alguma coisa sobre Linux. Então, eu fiz esse trial boot aqui, ou esse triple boot aqui, para ter os 3 sistemas operacionais. Note que a velocidade de carregamento não deu nem tempo de eu terminar minha frase e pronto, já está carregado. A gente consegue vir aqui, consigo até mesmo vir na engrenagem para a gente ver o about, né, o sobre esse Manjaro aqui, mas é justamente a mesma máquina, os mesmos 64 GB de RAM, rodando, né, nativamente na máquina. O processador é identificado justamente, né, como Ryzen 9 5900HX, que ele é um 8/16, e ele tem a placa gráfica, a AMD Radeon RX 6600M, nativamente nesse hardware, que como vocês viram ali em imagens anteriores, é extremamente pequeno. Estou rodando o Manjaro aqui, ele diz como rolling release, né, porque ele sempre vai mantendo atualizado e tudo mais.
a versão de kernel a 6.1, também um dos kernels mais atualizados para o Linux, mas tem pontos para o Ubuntu, que está na versão 6.2, se eu não estiver enganado. E aqui embaixo a gente já tem o nosso menuzinho, tem, por exemplo, o Google Chrome aqui, o nosso navegador, que ele está pedindo a senha do meu usuário por conta de como fiz a instalação. Mas vou até fazer um teste aqui, ó. Vamos acessar o principal site que existe na internet sobre Hackintosh, aqui, ó, lukina.com.br, vai para dentro, né, do universo Hackintosh aqui na plataforma do YouTube, que tem muita, mas muita informação sobre Hackintosh. Além disso, não sei se chegaram a notar aqui, ó, mas eu tenho justamente esse cara aqui, ó, o Virtual Manager, que é para poder gerenciar as máquinas virtuais, que a gente sabe que é uma limitação do macOS em plataforma Ryzen Tosh, mas tanto o Windows quanto em Linux não existe essa limitação e funciona perfeitamente. Aqui eu tenho um exemplo de um Ubuntu e também do Windows 11. Vou ligar simultaneamente essas duas máquinas aqui, então vou dar o play em ambas as máquinas. Enquanto isso, a gente consegue até mesmo acompanhar o gráfico de consumo, né, de CPU para cada uma dessas máquinas aqui. Não lembro com quanto que eu configurei de CPU e memória, mas elas já estão carregando, inclusive, já carregou. Eu não consigo nem terminar as minhas frases aqui, porque os sistemas operacionais já carregaram. Vou vir novamente aqui, ó, na engrenagem. A gente já consegue conferir a quantia de memória aqui no About e também a quantia de núcleos. Mas tem aqui, ó, 4 GB de memória RAM, tem 2 núcleos desse processador para essa máquina aqui rodando, né, uma máquina virtual rodando o Ubuntu. Aqui para o Windows, vamos logar nele também, mas né, o Windows 11, que eu também consigo conferir essas informações a partir aqui do Task Manager. Mas novamente aqui, ó, o Ryzen 9 5900HX, ele está com os 2 núcleos também configurados e um total de 8 GB de memória. Ou seja, tem 8 GB para o Windows, mais 4 GB para esse Linux. E assim como eu demonstrei em outros vídeos fazendo alguns reviews técnicos de outros setups, a gente também tem acesso a, por exemplo, o Docker. Então, abrindo, né, aqui o terminal, vou dar um sudo su menos para entrar com o usuário do root. E aqui vou colocar aqui um Docker Run Hello World. Não sei como que pronuncia exatamente, mas está aqui, ó, já está rodando o Hello World, que é o exemplo para rodar o Docker, e está rodando perfeitamente. Tem até um exemplo que ele fala aqui, ó, para você testar outras coisas, como por exemplo o Docker Run e ter o Ubuntu Bash. Vou até fazer esse teste aqui, ele não é planejado nesse vídeo, mas vamos testar. Ele vai dar o aviso que não encontrou a imagem localmente, vai lá fazer o download, tem 30 megas, já rodou. Se eu der um Docker Container LS, não, um Docker, que mais? Docker Run, eu não sei os comandos do Docker aqui, não lembro de cabeça. Não sei, na verdade eu sei sim, são esses comandos, só que eu já estou no Bash justamente do Ubuntu. Se der um name-a aqui, ó, já consigo ver que eu estou dentro do Manjaro, mas esse Bash aqui é justamente de um Ubuntu. Talvez dando um cat dentro do DTC asterisco tracinho release, vai mostrar que é um Ubuntu, vai mostrar aqui, ó, justamente um Ubuntu. Mas essa máquina aqui é um Manjaro, ou seja, tá aí o Docker funcionando. Vou dar um exit. Agora sim, Docker Container LS, não, Docker Run, Docker, enfim, é Docker PS. Ele não mostra os containers, porque agora realmente não tem mais nenhum container rodando, mas eu tenho que ter duas imagens. Tá aqui, ó, a imagem do Ubuntu, que a gente acabou de subir, já testar, e assim que eu fiz o exit, ele já saiu do container e já fechou ele. E tenho também a imagem aqui do Hello World, que era o exemplo para poder rodar aí justamente o Docker nessa máquina aqui. Saindo do terminal, já percebeu que eu não sou especialista de Docker, não lembro os comandos todos de cabeça. Vamos desligar essas máquinas virtuais. Vamos ver se dá tempo de eu concluir pelo menos as minhas frases aqui para poder desligar elas. Mas vocês estão vendo que a máquina é coisa de surreal. Quando a gente fala no extremo portátil, né, na extrema possibilidade de você carregar, às vezes, uma mochilinha aqui nas costas e levar ela para qualquer lugar e ainda rodar diversos sistemas operacionais. Mas reinicializando agora, mas antes eu tenho que tirar minha cabeça da frente aqui, e agora sim eu vou conseguir reinicializar, a gente vai entrar no nosso bom esperado macOS. Então ele vai reinicializar aí o Docker não, o Manjaro. Vou apertar um F7 novamente para poder, aliás, nem vou apertar F7, agora eu já tinha apertado. Mas vou carregar aqui o OpenCore e ele já vai começar a carregar para nós o nosso macOS Ventura que está instalado nessa máquina aqui. Inclusive a gente já fez lives no passado instalando o Sonoma nela, também funciona perfeitamente e é uma máquina então extremamente versátil. Como vocês estão vendo, mal e mal consigo concluir as minhas frases
e cada sistema operacional que eu carrego aqui, ele já conclui o tempo de load dele e já fica 100% carregado. Então, passeando aqui, né, um pouco por esse macOS, então ele está simulando aí, ou enfim, dizendo, né, que é uma SMBIOS de iMac Pro, que é justamente o tipo de SMBIOS que a gente geralmente, né, a gente utiliza aí para Ryzen ou para processadores Intel acima de 10ª geração. Ele identifica aqui justamente o nosso processador, que é um 8-core / 16 threads. Ele identifica a nossa cerejinha no bolo aqui, a RX 6600M com 8 GB de VRAM. O nosso total de memória, que é os 64 GB, que são os 64 GB de RAM, 3.200 MHz no formato DDR4 e justamente a última versão do macOS Ventura, que é a 13.5, no momento em que eu gravo esse vídeo, rodando nesse carinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Hacking Tool aqui. Tenho o Hacking Tool, ele faz parte de qualquer Hackintosh que eu instalo, então geralmente está sempre instalado bonitinho em cada das máquinas aqui. Mas está aí as mesmas especificações, versões do sistema operacional e tudo mais. Tem o nosso VDA Decoder 100% suportado. Isso a gente consegue conferir até mesmo com o VideoProc. Se a gente abrir aqui o VideoProc e viermos dentro de Settings e depois dentro de Options, ele faz, né, a validação para a gente aqui desses dois codecs, o H264, que é um dos mais comuns, e o HEVC, que a gente também consegue fazer a validação justamente em cima da nossa Radeon RX 6600M, e os dois codecs 100% disponíveis nesse Hackintosh, que apesar de não ser o Intel, é um Ryzen Tosh, né, formatado com Ryzen, mas ele carrega aí para nós aí uma RX 6600M, que é uma extrema placa de vídeo poderosa com o valor que ela tem e que custou toda essa máquina aqui. Aqui dentro de Peripherals, a gente consegue conferir então duas placas de rede, a nossa internet cabeada, que é a interface I225, que é de 2,5 gigabits. A gente tem a nossa Wi-Fi automaticamente integrada ao macOS nativa, que são os chips, né, Broadcom, o BCM94360, que eu deixo os links aqui embaixo caso vocês queiram comprar. Tem até mesmo um review, vou ver se eu deixo nos cardzinhos, se eu lembrar, na hora que eu estiver upando esse vídeo aqui. Tem o acesso, né, ao Bluetooth, a troca de arquivos com AirDrop. Vou até testar o AirDrop aqui, que também não estava nesse roteiro. Deixa eu ver se eu estou certinho aqui com o meu iPhone, deixa eu ver se eu posso mandar alguma imagem. E eu tenho uma imagem interessante para mandar para vocês aqui, ó. AirDrop, vamos ver se ela aparece aqui, ó. Ele aparece a opção lá atrás ali, ó, Minisforum HX90G. Vou selecionar ele, vamos ver se vai vir a imagem. Opa, aqui apareceu que enviou e aqui já recebi a notificação. E como vocês conhecem, né, desde o comecinho aí do canal, a gente teve aí o nosso assistente que hoje já está gigantesco, que é o Tesla, que é o cara que me ajuda a fazer os Hackintosh, ou fazer o Hacking Dog, né? Que é o Hackintosh com um dog auxiliando a gente. Então tá aí, né, AirDrop também funcionando. Aqui novamente, né, a parte de frame buffer justamente da nossa 6600M. Os dois codecs de áudio, um é o USB áudio, porque a placa de som onboard desse cara, ele funciona internamente pelo protocolo de USB, é um USB DAC, que se não me engano é o nome técnico disso aqui, e mais o nosso saída de áudio saindo pela nossa placa de vídeo, independente se é HDMI ou DisplayPort. E aqui o único disco com todas essas três partições, a gente consegue ver pelo próprio Disk Utility, aqui é o Disk Utility, a gente consegue ver em View, em Show Device, na verdade já estava em Show Devices, mas eu tenho um único disco, tenho o Windows, tenho o container do macOS, inclusive a própria partição do Linux, que acaba nem enxergando, mas ela está em algum desses lugares aqui, talvez em cinza ou em verde, que é uma dessas partições aqui, onde eu rodo aí o Manjaro Linux, que se for para ficar muito certo, o Manjaro está rodando no disco verde, porque o Manjaro é verdinho também. Então tá aí uma distribuição, né, um overview sobre essa máquina aqui. A gente consegue ver também em boot qual a versão do OpenCore. Então eu estou rodando, né, nesse momento a última versão disponível, que é a versão 0.93, a edição lá de junho, né, de 2023, e a versão 0.94 que deveria sair em julho foi postergada para agosto, inclusive aí na próxima segunda, que vamos até ver, vai ser dia 7 de agosto, próximo ao dia 11, que é o meu aniversário, então me lembra de dar parabéns aí, senão eu não vou ficar nada, mas o teu Hackintosh não vai rodar se você não mandar parabéns para mim aqui no canal. Brincadeiras à parte. Mas aqui, ó, em extensões, a gente consegue ver justamente as casts que estão sendo utilizadas.
Se eu clico nessa setinha, ele faz a validação de cache a cache para ver se ela está né, atualizada. Se não estiver atualizada, já deixa marcado em vermelho. Ou seja, aqui está tudo verdinho, tudo bonitinho. Aqui em USB, a gente consegue ver o capricho que se tomou nesse Hackintosh aqui. E é como qualquer Hackintosh que eu monto mediante as nossas consultorias aqui do canal, que você encontra aqui embaixo também no primeiro ou segundo link da descrição, que são os serviços de consultoria aqui do canal voltados para Hackintosh. Mas está aqui, ó, todas as USBs mapeadas, as USBs que são 2.0, as USB que são 3.0. Inclusive esse cara aqui tem uma USB do tipo C ou Type-C, só que ela não é oficialmente uma Type-C. Ela tem a interface Type-C, só que simplesmente ela é conectada a um hub, né? No caso, o USB 3.0, e daí não existe o tipo Type-C de fato mapeado nesse cara aqui. E tem mais dois do tipo internal, né, nessas USBs. Uma para a nossa plaquinha da Fenve, que é compatível com AirDrop, Bluetooth e tudo mais. Justamente por isso que o Bluetooth está aqui como internal, caso contrário não funciona. E tem também a nossa plaquinha de áudio, que por boas práticas a gente deve configurá-la como internal, mas se ela tiver eventualmente configurada como 2.0, também não vai ter problema. Aqui em discos, novamente, aparece meu único disco com esses 3 sistemas operacionais, ou Triple Boot, rodando o Windows, macOS e o Manjaro Linux. Uma coisa interessante, e falando, né, sobre Ryzen Tosh, que às vezes o pessoal acaba perguntando sobre o item de virtualização. Virtualização é um item que não funciona dentro do macOS quando tem instalado o nosso Ryzen Tosh, ou seja, né, o nosso macOS. Mas a virtualização, como por exemplo Docker, máquinas virtuais, Android Studio e tudo mais, elas funcionam perfeitamente, tanto no Windows quanto no Linux, que eu acabei demonstrando para vocês, até mesmo com o Virt Manager e tudo mais. Então essa particularidade fica somente para o macOS. E como o macOS acaba não rodando, né, a virtualização em cima desses processadores AMD, se eventualmente você quiser rodar Docker, quiser rodar o Android Studio dentro do macOS nativamente, infelizmente, esse é um dos únicos pontos que deixam a desejar para esse setup, ou até mesmo para qualquer setup macOS que rode em cima de processadores AMD, pois é uma limitação técnica que não existem patches, não existe previsão de patches nem nada para poder suportar a virtualização em cima da plataforma aí Ryzen Tosh. Mas voltando para o nosso setup aqui, a gente consegue até mesmo desenvolver com o Xcode, que é a ferramenta, né, o IDE, para a gente desenvolver aplicativos. Às vezes aí para Apple Watch, que vocês estão vendo que eu não tenho ainda, estou pensando em comprar um, deixa nos comentários se vale a pena ou se não vale a pena comprar, né, um Apple Watch, mas você pode desenvolver aplicativos utilizando o Xcode. Então aqui tem as opções, vou até dar um download install aqui, não, vou desmarcar isso aqui. Ele está pedindo para instalar, mas ele roda sem problemas algum aqui. Eu consigo rodar inclusive os simuladores, porque os simuladores eles não são baseados em virtualização. Então se você desenvolve aplicativos para qualquer aplicativo, qualquer mundo Apple, qualquer ecossistema Apple, seja um Watch, seja um iOS, um Apple TV ou até mesmo o próprio macOS, você consegue utilizar ele em cima da plataforma Ryzen Tosh. Vou até fechar ele aqui, vou abrir o simulador para vocês, justamente para demonstrar que funciona. Está aqui, ó, o iPhone 14 Pro Max, que está rodando no nosso simulador, mas se eu vir aqui em File, Open Simulator, e colocar outro dispositivo, como por exemplo, deixa eu ver aqui, um iPad Air de 5ª geração, ele também vai carregar. A gente consegue acompanhar aqui, ó, nosso processador sendo surrado para poder carregar essas máquinas virtuais, mas ele tem aí threads e cores a dar de rodo e com bastante versatilidade para poder rodar tudo isso aqui, como vocês estão vendo, ao mesmo tempo. Então tem aqui um iOS rodando na versão 16.4 para iPhone. Estou carregando um simulador da iPad, então se você desenvolve aplicativos, você pode carregar para esses simuladores aqui e testar eles sem problema algum. O único detalhe mesmo fica com o Android Studio, que você não tem muito o que fazer, porque não dá para rodar o Android Studio. Mas se você é desenvolvedor, já até deixa aqui nos comentários se o tal do Genymotion, que eu acho que é algum tipo de interface para codar tanto para iOS quanto para Android, se não acaba até mesmo funcionando em plataformas Ryzen Tosh, porque é capaz desse cara funcionar. Não sei. Talvez fica de tarefa aí para os próximos vídeos que eu trazer para vocês, ou até mesmo você compartilhar, né, teu feedback aqui nos comentários ou na nossa comunidade do Discord lá no canal AMD. Além disso, a gente consegue ver aqui outros aplicativos todos instalados, todos funcionando. A gente tem um paralelo, né, ao Intel Power Gadget, que é o AMD Power Gadget, que na minha opinião ele é até mais completo que o Intel.
A gente consegue até mesmo limitar aqui as frequências, consumir consequentemente, né, menos energia, e a gente consegue impactar em todo o nosso setup. Tem até um fan control, mas que nesse caso aqui ele não identifica nenhum dos fãs, que tem apenas 2 ali para a gente fazer o controle. Aqui ele aparece mais alguns itens técnicos e tudo mais, que talvez façam interesse a você, mas tá aí esse cara funcionando e eu preciso tomar um gole d'água aqui, caso contrário eu não vou conseguir fazer esse review daqui para frente. Então, pera aí. Agora sim, língua renovada aqui, ó. E aqui dentro de Hackintosh eu tenho alguns benchmarks que eu vou deixar registrados aqui para vocês, mas para mostrar que esse cara aqui, ele faz testes e traz resultados para a gente que são absurdamente fora do comum, se tratando, né, dessa máquina que é extremamente pequena. Se a gente pegar aqui um exemplo do DaVinci Resolve, que eu fiz a renderização tanto no macOS, que é o exemplo que é o macOS, mas deixa eu abrir ele maior, caso contrário vocês não vão enxergar e nem mesmo eu vou enxergar, mas tá aqui, ó, ele fez o render desse projeto em 2 minutos e 51, 2 minutos e 59, mas aqui, ó, a média de 2,51 e o H265 é sempre problemático, né, no mundo do macOS, em se falando de quando não tem uma GPU integrada para ativar o Quick Sync, e a renderização foi para 24 minutos. Mas se compararmos esses outros codecs, até mesmo ProRes, que é nativo da Apple, H264 e tudo mais, a gente teve 2 minutos e 51. Se a gente pegar esses mesmos renders, só que executados aí dentro do DaVinci, só que na plataforma do Windows, vejam só quanto tempo que leva. Não é uma diferença extremamente gritante, mas tá aí, ó, 2 minutos e 51, 2 minutos e 51 para 3 minutos, 3 minutos e 16, dependendo do codec, que na verdade é o H265, então vamos dar um desconto, porque 3 minutos e 16 no macOS H265 foram 24 minutos, então perdemos feio, mas todos os demais codecs aqui, que é a maioria que utiliza H264, inclusive funciona e funciona até mesmo mais rápido no macOS do que se comparado aí dentro do Windows. É um percentual pequeno, mas dependendo do projeto que você vai fazer uma renderização, é percentual de basicamente ou aproximadamente 6%. Então você pega às vezes um projeto de 3 horas, você acaba aí eliminando às vezes 30 minutos de render para poder fazer a renderização do projeto, se minha matemática não estiver com muita falha. Aqui alguns testes com o Geekbench, então a gente consegue ver, por exemplo, né, são 9.000 pontos de multicore e 1.500 pontos de single core no Geekbench na versão 5. Já para a versão 6, ele é um pouco mais otimizado, mas ele fica aí, ó, 1.900 pontos para single core, então ele aumenta a quantidade de pontos no single core, mas diminui um pouco no multicore. E até comparando isso aqui com o nosso próprio Windows, para a gente saber se perdeu ou não perdeu desempenho, olhem isso aqui, 9.000 pontos no Windows 11, na verdade não é no Windows 11, eu estou invertendo os papéis aqui. Aqui sim é o Windows 11 e aqui é o nosso macOS. Então 9.000 pontos e 1.455 para single core. E se eu pegar o mesmo teste também para Geekbench 6, tá aqui, ó, 9.200 e poucos pontos e 1.900 pontos para single core, 9.000 e pouco para multicore. Isso aqui rodando em macOS. Então a diferença para o Windows é basicamente irrisória, é extremamente pequena. Deve dar aí seus 2, 3%, demonstrando que essa máquina praticamente funciona perfeitamente com o macOS, sem a perda de desempenho, inclusive até mesmo um teste prático, que é o DaVinci Resolve, a gente viu que é até menos tempo para poder fazer a renderização. Aqui um exemplo com o Multibench, com o Cinebench R23. Então ele fez 13.000 pontos, 200 e pouquinho aqui para multicore e quase 1.500 pontos para single core, e aqui dentro do Windows. E para o macOS, agora sim, não vou inverter, ele fez 12.849 pontos com 1.400 e pouquinho, que é o mesmo percentual ali de pontos a menos que ele fez com o Geekbench. Lembrando que esses testes são benchmarks sintéticos, eles não representam a realidade, e já, por exemplo, o teste de render do DaVinci representa uma realidade, e a gente viu que na realidade a máquina acaba se desempenhando melhor dependendo da atividade que ela está fazendo, ou se não então muito ou extremamente semelhante, independente, né, do sistema operacional que está sendo executado. Aqui eu fiz os testes apenas com Windows e macOS, mas eu também testei no Linux, e por incrível que pareça, no Linux
Ambos os testes, principalmente do Geekbench, foram maiores, mas também foi maior, coisa de 5, 6%, ou seja, fica sempre naquele empate técnico que a gente, né, os nossos olhos humanos, praticamente não vamos notar essas diferenças aí. Então existem esses tempos aqui, tendo intruso, né, alguns benchmarks do kit Ering TX 12900HK com a 6600M, que é a mesma placa de vídeo, mas até para vocês terem uma comparação aqui, ó, vou pegar o benchmark, vou pegar o DaVinci Resolve e ela fez em quanto tempo, até para a gente ter uma ideia. No nosso ambiente aqui nesse Hackintosh, ele fez em 2,51 e no kit Interposer de 12ª geração 1.9. Vou deixar uns cardzinhos ou até mesmo aqui embaixo na descrição. A gente fez um review dele, fez uma live e tudo mais. Tá aí, ó. São basicamente que os mesmos tempos, variando 2 segundos ou 3 segundos para menos nesse setup aqui, mas basicamente, né, é um empate técnico que a gente acaba não percebendo, né, aos nossos olhos no momento de desempenhar e fazer as nossas atividades. Esses caras aqui, todos esses testes de benchmarks, não do Ering aqui, mas os benchmarks referentes ao Windows e macOS desse carinha aqui, vou deixar também aqui na descrição, ou até mesmo no primeiro comentário, para você poder conferir no nosso repositório do GitHub esse carinha aqui. E até mesmo se falando desse repositório, e até eu ia me esquecer aqui, mas eu não posso me esquecer. Se você procurar aqui, ó, por GitHub, Gabriel Lucchina, e aqui dentro dessa plataforma do GitHub, você procurar aqui dentro de repositórios. Vou colocar aqui, ó. Tá até mesmo no topo aqui, ó. Minisforum HX90G, ou também ele vale para o HX80G, a questão da EFI, mas o que tem traço público aqui, ele é público, ou seja, você pode baixar todos os benchmarks e infos que eu acabo, né, evidenciando. Que aqui dentro de infos tem, por exemplo, prints aí do Geekbench, tem prints de todas as abas do Hacking Tool, tem, por exemplo, o IOReg, né, o dump do IOReg, tem o overview, tem report do IDA, tem outras informações aqui que às vezes pessoas mais técnicas gostam de avaliar, até mesmo para poder tirar alguma informação interessante. E esses repositórios aqui você pode simplesmente vir em code, fazer o download, você vai ter acesso a esses resultados aqui. Mas, se falando da cópia das EFIs, a gente tem algumas particularidades e disponibilidades e opções para esse setup. Ele é um setup extremamente difícil de comprar. Eu fiquei na fila praticamente 1 mês e meio, 2 meses para poder fazer a pré-compra ou compra dele, enfim. Depois ele foi despachado e depois ele chegou no Brasil. E essa máquina me custou nada mais, nada menos do que R$18 mil. Inclusive, eu estou colocando ela à venda com caixa, com tudo. Eu não utilizei essa máquina, utilizei somente para fazer os vídeos aqui do canal e eu vou anunciá-la por 12 mil. Se te interessar, você faz às vezes uma proposta, paga os 12 mil se te interessar ou faz uma contraproposta, deixa aí nos comentários. Se você realmente quer essa máquina, você pode mandar um e-mail para consultoria@universohackintosh.com.br. A gente negocia por lá, envia para todo o Brasil. Ela está com a caixa, manda com as memórias, manda com o NVMe e também com a cereja do bolo, que é a plaquinha do Wi-Fi, o Bluetooth e o AirDrop funcionando. E até mesmo, se quiser, os 3 sistemas operacionais devidamente configurados, igual eu fiz aqui. Mas, se você conseguiu, por exemplo, comprar ela, ou tem a irmã menor dela, o HX80G, que roda com a mesma placa de vídeo, daí ele vai diferenciar somente no processador, que é um Ryzen 7, você pode adquirir a EFI com nós. A cópia do repositório que tem tanto as EFIs para o HX90G, que é esse cara aqui, e também o HX80G, que é o irmão menor, estão disponíveis para quem é membro VIP, então é só se tornar membro VIP aqui embaixo. Você tem direito a solicitar uma cópia por mês de um dos repositórios que são apresentados em reviews aqui no canal, e até mesmo você pode conferir a playlist destinada a Hackintosh VIP. A gente tem diversas máquinas lá, diversos setups que a gente vem alimentando, vem mostrando, e se você não quiser se tornar Hackintosh VIP, mas quiser aprender a fazer toda a instalação, a gente também tem exemplificado em live esse setup aqui, o Minisforum HX90G, criando toda a EFI do zero, que é o nosso quadro do zero Hackintosh, que membros Hackintosh genuínos, que custa apenas R$ 7,99, também tem acesso a essas reprises dessas lives, que você pode conferir todo o processo de criação da EFI. E melhor ainda, você tem um outro setup e quer instalar o Hackintosh, pode acessar aqui embaixo os serviços, né? Os primeiros 2 links aqui tem os serviços do Universo Hackintosh. A gente presta toda a consultoria remota e te entrega aí um macOS, um Hackintosh 100% funcional rodando aí no teu setup e fazendo todo o processo à frente dos seus olhos, né? Você podendo ver todo o meu trabalho ser executado. Então, era esse review que eu queria trazer para vocês. A máquina está à venda. Quem tiver interesse, manda e-mail, vende para o amigo ou compra para você mesmo.
E garanto, essa máquina aqui, se você for comprar hoje, primeiro que você vai ter que garimpar ela para ver se acha. A irmã mais velha dela, ou a irmã superior a ela, que é a HX99G, para Hackintosh, infelizmente ela não é das melhores. Tem uma série de particularidades, não funcionam todas as USBs, as controladoras internas não são compatíveis, então eu não recomendo o HX99G para Hackintosh, recomendo somente a HX80G ou a HX90G, que é esse exemplar aqui. Os links de compra dessas máquinas vou deixar aqui embaixo também, caso você queira trazer elas direto lá do AliExpress, mas lembrando que muito provavelmente com os impostos e tudo mais, essas máquinas vão sair custando, com essa quantia de memória e tudo mais, pela mesma brincadeira que eu acabei pagando aqui, meus 18, 19 mil reais com os dias de hoje. Mas se você quiser comprar a pronta entrega no Brasil, tem apenas um único exemplar aqui e você pode garantir ela fazendo a aquisição diretamente comigo. Então era isso que eu queria trazer para vocês, esse review, todas essas informações. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives. Valeu, falou, fui!